papéis do Pedro Quais atualmente. são as ações que você tem na sua carteira hoje? Abra pra Perfeito. gente, por favor. Primeira posição com quase 25%, Taesa, a preço médio de 11,29. Aí, seguindo aí, dentro da minha carteira pública, eu tenho Home, a 11,39 de preço médio. Agora, depois de muitos e muitos e muitos aportes, eu tô comprado em Bradesco. Comecei mais forte, tô desacelerando o aporte em Bradesco, porque acabou distorcendo minha carteira. A 13,66 de preço médio, tá? Aí a gente passa para um fundo imobiliário, já que eu sei que aqui a gente está falando muito mais de ações, mas eu tenho uma posição de 20% do meu patrimônio de renda variável em fundo imobiliário para descorrelacionar tudo e todos. Então, eu tenho uma posição aí em KNSC 11, do fundo da Quinéa, lá do Banco Itaú. Preço médio 9,6. Tem o Cosan, porque nesse preço ficou imperdível. Eu não quero deixar de lado comprar ao mesmo tempo Vale, Compass, Rumo, Moove, Raizen, todo esse puro suco de qualidade corporativa, porque eu acho que todos os papéis ali são muito atraentes, isso sem falar em Moove, sem falar em Radar, entre outras coisas, né? Então tem o Cosan na carteira, Santander, uma posição hoje que está um pouco menor por conta da distorção que o Bradesco causou na minha carteira. Eu fui comprando tanto o Bradesco que o peso de Santander caiu um pouquinho. Vale, né? Quando eu vim aqui da última vez, a gente tinha comentado que eu tinha acabado de colocar um pezinho em Vale. Esse pezinho já aumentou um pouco, porque os preços estão ajudando bastante, então eu aumentei um pouquinho a posição. Auren, Taurus e IRB. Esses são os meus papéis atuais, o que saiu da minha carteira dos últimos meses para cá, desde o nosso último bate-papo. Santos Brasil Participações, que era setor portuário, era uma aposta forte que eu tinha, mas com os preços que ela chegou a tocar, eu falei que não fazia mais sentido. Quem tiver oportunidade, resgate aí a última vez que eu bati um papo com o Bruno. Eu tenho uma filosofia muito definida de investimento. Ela sobe de preço, entra na minha zona de manutenção, que você até tinha dito que estava na sua zona de manutenção, a Klabin na época. Sim. Porque isso tinha subido ali para quase R$5 e você estava só esperando. Eu esperei demais a Santos Brasil, ela saiu completamente da minha zona confortável. Eu posso falar isso sem muitos segredos. Eu tinha começado a comprar ela R$7, R$8, o negócio bateu R$16, R$15. Eu falei, cara, não tenho nunca que eu vou comprar esse negócio nesse preço. E foi bem concomitância com praticamente todos os grandes bancos começarem a recomendar nas carteiras. Entrou no hype. E é o que eu menos gosto em empresas. Por isso que eu acho que eu tô tão aderido à Home, que nunca ninguém fala, porque ela não entrar no hype faz com que o preço dela não exploda do nada. E, consequentemente, eu possa comprar grandes posições. Né? Porque imagina se eu tô comprando a Home aí a 10, 11, 12 reais. Aí, do nada, grandes instituições, ou sei lá, Genial, começa a falar na carteira recomendada, o papel vai para R$18, como estava no começo do ano passado, em alguns momentos, e aí eu perdi, né, 80% de upside potencial, que é o que daria aí alguma coisa entre R$10 e R$18, e aí ela fica muito mais cara. E aí eu claramente não compro papel muito caro, então. Mas você tem ainda um degrau mais na sua carteira, que é quando você vende, né? Porque eu falei que eu tava em manutenção em Klabin, e se eu não me engano, você tinha vendido. Foi, exatamente. Então você não tem problema em vender para recomprar depois. Normalmente de forma você acaba alguma. fazendo isso. Imagina assim, né, Brunão? Você também faz isso todos os dias, mas imagina nós que fazemos isso todos os dias. Você ficar ali esperando meses para um papel voltar. E tá tudo bem, eu acho que tá sendo muito fiel ali a uma filosofia mais barciana, desfrutando de bons dividendos. A Klabin, ela tem um dividendo, talvez não esteja nos melhores nominais, frente ao preço que ela custa, mas dependendo do preço que você pagou, e se eu não me engano, você falou que comprava R$3,60. Eu tenho um on-cost bom até. Então o seu on-cost fica bom. Eu lembro que você tinha me dito, talvez, se eu não estiver enganado, alguma coisa como um preço limite, R$4,20, e você tinha um preço médio perto de R$3,60, R$3,80, alguma coisa assim. Eu até abaixei um pouco. Hoje eu gostaria de comprar R$3,90 para baixo. Por isso que eu tô esperando tanto. A Klabin 4, né? Não claro, sim, a preferencial. Isso aí. Então... E aí por isso que eu tô esperando pra caramba. Exato. E aí eu fico com isso, né? Eu tenho uma posição, eu tenho um limite de potencial de aporte mensal, né? Decorrente aí das minhas receitas com a empresa, né? Que é o meu Prolabore. E aí eu fico com mais um papel na minha carteira, me demandando atenção o tempo todo. Eu já conheço, eu já acompanho para as outras pessoas, mas além disso eu tenho que acompanhar, quando eu falo de acompanhar, o meu papel. Não é só acompanhar a empresa, eu tenho que acompanhar a empresa no meu preço médio, no meu fluxo de aporte e com base no dividendo que ela tá me trazendo.
né? Então eu falo, pra minha carteira eu não preciso dela agora, né? E quando ela voltar, maravilha. Se voltar, eu compro, não tem problema. Gosto muito da empresa, ela me lembra a Klabin, claro, resguardadas as diferenças absurdas entre os setores. Uma é papel celulose, é commodity, a outra é indústria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas têm algumas similaridades fundamentais. São empresas familiares, tem uma política... Isso, comparando Home com Klabin. Tem uma distribuição de dividendos trimestral, né? Tem uma política ali de investimento muito grande. A Klabin é super tecnológica. A Home também, né? A Home hoje produz as máquinas mais tecnológicas para equipamentos, né? Para fundição, esteiras, injetoras, né? Imagina, eles importam painéis, né, de eletrônicos para o computador interno, né, como se fosse o computador de bordo da máquina, fazendo analogia ao setor automotivo, das melhores empresas do planeta. Eles colocam Siemens, colocam empresas assim de altíssimo valor agregado dentro da parte tecnológica que é embutido no computador que vai gerenciar aquela máquina, né? Então eles investem muito em inovação tecnológica, tanto a Home quanto a Klabin. Inclusive o Puma 2 já está em operação, falando de Klabin. Então, assim, ela... E olha a quantidade de grana investida nisso. Exato. E ela consegue, as duas, né? Esse paralelo ele é feito por uma razão. Elas conseguem, ao mesmo tempo, oferecer uma inovação tecnológica e um investimento colossal nessa linha de tecnologia, né? E pensar que uma empresa do agro, se a gente for pensar, trazer celulose como agro, uma empresa de agro extremamente tecnológica e que ainda consegue ter uma distribuição consistente de dividendos, porque o payout dela é bem razoável. Exato, da Klabin. E essa fala ela pode se estender à Home, apesar de todas as diferenças. Elas se encontram aí nessas similaridades. Eu acho que a Home é a minha Klabin, a Klabin do Barsi é a minha Home. É verdade. Resguardados naturalmente as proporções de posição, né? Mas, de toda forma, é claro que a Klabin é muito maior, né? Dá 10, 15 vezes, minimamente, talvez até mais vezes do que a Home pelo valor de mercado. De market cap, a Klabin tem 26 bi. Então, ela só vale 26 Homes, né? É verdade. É muito maior. Exato, não é? Então, mas claro que, resguardadas as devidas proporções, foi a que eu elegi ali para ser minha empresa longeva. E assim, é sempre importante... É sempre bom ter uma assim que você gosta também. Sim, e é importante a gente também analisar o mercado. É claro, os números são muito importantes, mas gente é muito importante também. Olhar os fatores não numéricos de uma companhia é olhar para potencial condução do negócio. Né? E aí, quando você me traz uma empresa, assim como a Klabin, tá? Que foi fundada em 1930 e tem toda uma história de atenção e de inovação e de interesse que esse negócio prospere e seja perpétuo, legado, tanto no caso da Klabin quanto no caso da Home, isso me deixa muito feliz enquanto investidor em ser sócio desse negócio e não só apostar enquanto mais uma ação para minha carteira. Né? Então você começa a criar uma relação bacana, sinérgica com a carteira. E é inevitável que você tenha isso com alguns papéis, né? Então, assim, eu vejo diversos investidores, não tenho apego a nenhum papel. E aí eu olho, né? É engraçado, né? Eu gosto muito do Barsi. E ele traz assim, eu não tenho exatamente apegos a papéis. E aí ele fala ao mesmo... Corta o podcast, tenho Banco do Brasil há 50 anos. Então, assim, claro, é uma excelente empresa, mas veja como ele não tem apego ao papel 50 anos investido, né? Então, não fico desconfortável quando eu me vejo ali querendo ser um acionista longevo de uma empresa como a Home. Mas é aquilo, longe de mim estar fazendo propaganda de qualquer empresa que é o que eu acho que funciona para mim, talvez não funcione para você, talvez não funcione para você. Cada um toma a sua própria decisão depois. Então. Ou pode, inclusive, virar seu cliente também, né? Porque aí vocês ajudam. Aí com certeza, né? Aí você se tornando meu cliente, a gente pode ver se cabe na sua carteira também. Maravilha. E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar, inclusive, o link que está aqui na descrição. Um abraço.